Olá, bom dia. Eu quero fazer trazer umas informações, umas curiosidades para os macedenses ou para outras pessoas que não moram aqui em Dom Macedo Costa. Mais uma vez, fazer uma síntese da nossa história, dando uma paradinha para falar um pouco dos índios e, na sequência, concluído. A nossa história, como todos sabem, ela começa no século XVII, quando foi criada a freguesia de São Bartolomeu de Maragogipe, no século XVII. E precisamente em 1718, essa freguesia de São Bartolomeu de Maragogipe foi dividida em quatro. Entre elas, a freguesia de São Felipe, que aí a primeira citação para que hoje fôssemos Dom Macedo Costa, que em 1718 diz que havia aqui a fazenda São Roque de propriedade da família Souza Piton. E eu digo que a nossa história é cheia de vacâncias, porque daí há um silêncio de 1718 e reaparece novamente no ano 1883. No ano 1883, o capitão Francisco Félix de Souza tinha um filho com o mesmo nome, Francisco Félix de Souza, que era um seminarista, e ele, alcançando o posto de diácono, como o diácono pode rezar uma missa, o seu pai, o capitão Francisco Félix de Souza, o pai Francisco Félix de Souza fez uma capela para um orgulho pessoal, sem nenhum outro intuito. Não havia intuito de crescimento, de povoado, de nada disso. Na verdade, era um orgulho pessoal do capitão Francisco Félix de Souza, dizendo assim: o meu filho rezará sua primeira missa na minha fazenda. Então essa é a história da capela de São Roque. Ele fez para que seu filho, Francisco Félix de Souza, rezasse a sua primeira missa na sua fazenda. Aí surge uma pequena vacância do ano 1883, porque essa missa foi rezada em 22 de maio do ano 1883. Aí o que me chama a atenção é que nessa missa diz que existia a presença de escravos, índios, fazendeiros, etc, etc. Quando chegando escravos e índios, agora eu vou dar uma parada e vou falar um pouco da história, o que aconteceu com aqueles índios que aqui moravam. Certo é que os índios, que eram um povo nômade, ele vivia entre Maragogipe e Santa Terezinha. Eram os índios maracais, ou maracães, que moravam aqui. E ficava uma angústia muito grande nas nossas mentes, o que aconteceu com esses índios? Como trabalho na biblioteca, eu disse, não, eu preciso de uma resposta. E comecei a visitar vários lugares, disseram, tem umas imagens de umas pedras, tipo uns pilões lá no Dom Vital. Eu estive lá, conversei com um cidadão da época que já é falecido hoje, o seu Alfredo, tá? Fiz algumas imagens. Depois me informaram que lá no final do Teixeira, eu estive lá com meu amigo Natal, que é de lá. Teve várias vezes lá, tive com ele sozinho, com ele, depois fui lá outras vezes sozinho, e tentando associar as coisas. Conversei com duas geógrafas aqui do município, que moram aqui, e um geógrafo, eles me falaram, mostrando as imagens que havia feito, e eles me disseram, Giraci, não é a minha área, tudo bem. Fiz várias análises eu mesmo, fato a fato, e descobri que era apenas uma má formação geológica, não tinha nada a ver com os índios. Mas o que aconteceu com os índios? Depois de muito indagar as pessoas, descobrimos a família Torre lá no Jacarandá, né? Que a matriarca da família, Antônia Torre, que eu conheci, afirmava que era descendente de índio. E até então, mas surgia ainda o que aconteceu. Cadê o resto dessas pessoas, né?
Cadê o resto? O que aconteceu? Faleceira, dona Antônia Torre, faleceira. Aí então eu descobri que... então fui informado que parte dos remanescentes dos índios maracás, ou maracães, através do casamento da Índia, Rita de Cássia Torre Ferreira, que eu a conheço hoje, né? Que eu a conheço, inclusive eu tenho o zap dela, quase todos os dias eu falo com ela. Rita de Cássia Torre Ferreiras, que casou com o índio Genaldo, Goivaldo Ferreira, da tribo Pataxós de Porto Seguro. O que é que aconteceu? A filha de Dona Antônia Torre casa com esse índio lá, que é cacique lá, e foram morar em Porto Seguro. Então, parte da família já não vive mais como maracás, perderam essa identidade maracás. Eles vivem hoje como pataxós, inclusive o Ney, a Rita, esse pessoal todo vive lá. No caso, o Ney eu não sei bem qual tribo ele está, mas a Rita hoje é integrados aos pataxós de Porto Seguro. Então, resumindo essa história, o que aconteceu com remanescentes, os resquícios desses índios aqui na nossa região, os que sobraram, os que vivem, alguns vivem não como índio, mas como eu tenho duas colegas de trabalho, uma trabalha, pessoas conhecidas, uma trabalha no posto, a Emily, a Lisângela, que trabalha na biblioteca conosco, temos o Igor, que é o locutor, que são todos descendentes de índios, vivem aqui, mas não como índios. E parte desses que foram para Porto Seguro, lá eles vivem como pataxós. Então, o que aconteceu com nossos índios está aqui. Parte vive como não índios, é a família Torres, aqui do Jacarandá, e parte se integraram-se através do casamento da Ilha Rita de Cássia com esse índio lá de Porto Seguro. Então, é a história dos índios. Tudo bem. Vamos dar sequência daí do ano 1883. Vamos pular agora para o ano 1900 ou 1890, o ano 1890. Francisco Félix de Souza, que rezara a primeira missa, no ano 1890, ele conhece em Salvador, Dom Antônio de Macedo Costa. Uma figura conhecida no Brasil todo, inclusive por divergência contra Pedro II. Pedro II mandou prender, passou alguns anos preso. Depois fizeram um acordo, ele soltou. Uma figura muito influente mesmo, um orador, né, reconhecido internacionalmente. E ele conhece Dom Antônio de Macedo Costa e fizeram uma amizade muito profunda, apesar de não ter registro dele ter vindo aqui. Não há registro, até pela importância que ele tinha, não tinha tempo. Mas foi chamado na história como um vulto, essa amizade. Porque Francisco Félix de Souza conhece Dom Antônio de Macedo Costa no ano 1890 e Dom Antônio de Macedo Costa morre em abril do ano 1891 e já morava em Barbacena, Minas Gerais. Então foi uma amizade chamando de vulto, porque apesar de sua amizade que deixou raízes profundas, foi menos, talvez aí um ano ou menos, a amizade deles dois, de Francisco Félix de Souza, já então padre, e Dom Antônio de Macedo Costa. Sendo outra vacância entre o ano 1891 ao ano 1800, já o ano 1938. Quando chega no ano 1938, essa vacância, 1938, a família Souza Piton, que é a mesma família citada lá no século XVII, resolve homenageá-lo, Dom Antônio de Macedo Costa. E pela influência política que eles tinham, em 1938, pela lei 11.089, eles alteram, né, e a cidade que era São Roque do Bate-Quente passa a ser chamado Dom Macedo Costa. Isso é por essa lei, 11.089, 0/89.
E a outra alteração que houve foi em 1953. Em 1953, pela lei 628, a cidade, que já era Dom Macedo Costa, mas era povoado, é elevada à categoria de vila, pela lei 628. É elevada à categoria de vila. E em 1962, tem uma coisa que até que a gente vai enfatizar aqui agora. 1962, que foi emancipada pela lei 1652, aquela data só foi possível, 1962, por alguns aspectos. Primeiro, quando o governador da Bahia, o general Juraci Montenegro Magalhães, abriu um precedente, até para arrecadação mais do Estado, criar novas cidades, inclusive Vazeda dessa época também, Muniz Ferreira, Vazeda não sei, falando Muniz Ferreira dessa época também. E nós tínhamos o prefeito de São Felipe, o Gumercindo Ferreira, que se eu não me engano não era nem de São Felipe, era de Castro Alves. Então, o Gumercindo Ferreira, ele perdia politicamente aqui na nossa região. Quando surgiu a possibilidade de emancipação política aberta pelo governador do estado, ele não pensou duas vezes. Eu vou ficar livre daquele povoado. Eu vou ficar livre do povoado de Dom Macedo Costa, porque ele apanhava de lavagem aqui no Jacarandá. O que é que ele fez? Como na maioria das vezes os vereadores não ler na íntegra o projeto, que vai apenas votam, ele fez um projeto e mandou. O que aconteceu? Os vereadores não leram o projeto. Como os vereadores não leram o projeto, passou a emancipação política. E agora queriam fazer alguma coisa, já não podia mais. E ele pega o projeto aprovado pela Câmara Municipal e envia esse projeto para Salvador. Só que teve um problema de última hora. Antônio Carlos Magalhães era oposição. Então, quando o projeto chegou lá, Antônio Carlos Magalhães disse logo, não vai passar. Aí entra uma figura histórica inconfundível daqui de Dom Macedo Costa. Politicamente, o senhor José Alberto Souza Barreto era o cara mais influente que tinha aqui e era do mesmo partido de Antônio Carlos Magalhães. Então, um telefonema do popular Zeca Barreto, José Humberto Souza Barreto, um telefonema dele para Antônio Carlos Magalhães, dizendo que se Antônio Carlos Magalhães barrasse aquele projeto, ele sairia do partido, faz com que Antônio Carlos Magalhães não interfira e o projeto passe a ir, e naquele momento a cidade fosse emancipada. Essas informações, inclusive, que me passou, foi o filho do primeiro prefeito daqui da cidade, que também fora vereador lá para São Felipe, que é o Barreto. É uma enciclopédia viva daquela época. Você quer saber parte do que aconteceu nos detalhes aqui em Dom Macedo naquela época, né? Pode procurar Barreto, que ele tem detalhes do que aconteceu. Então, foi um telefonema de José Alberto Souza Barreto que facilitou com que a cidade, em 4 de abril do ano 1962, fosse emancipada. Então, em 4 de abril de 1962, a cidade é emancipada e sai no Diário Oficial no dia 6 de abril de 1962. Essas foram umas cintas da história. Então, mas nós tínhamos também um problema de divisão territorial. Você chegando quase dentro de Dom Macedo Costa, ali no Hotel Fazenda, o Hotel Fazenda pertencia à Conceição do Almeida. Então em 2015, juntou representantes de Dom Macedo Costa, Conceição do Almeida e Santo Antônio de Jesus e traçaram novas divisórias. Como isso foi consensual, não houve briga, a Assembleia Legislativa aprovou no mesmo ano. E em 29 de junho do ano de 2015, pela Lei 13356, alterou-se essa irregularidade.
E agora a divisa do Damasceno Costa, que sai das Três Bocas, passa por trás da casa de seu Simão no Teixeira, ali chamado Riacho de Simão, desce pelo Riacho de Simão até pegar o Mucambo e sobe serpenteando pelo rio até a ponte do Mucambo. Na ponte do Mucambo, pega a 101 e vai até aquele nome Dom Macedo Costa. Daquele nome, pega uma linha reta por trás daquele tanque, por trás da fazenda de Gidásio, né? E perdendo toda a Cajazeira não pertence. Então, essa é uma pequena síntese da nossa história. Que Deus os abençoe.